Salve, salve! Estamos chegando a mais um final de semana, mais uma semana de muito trabalho, uma semana recheada de muitas novidades, uma semana cheia de produção, de muitos resultados na política. E quando eu falo de resultado na política, estou falando resultado positivo para a vida de todos os brasileiros, os trabalhadores, donas de casa, estudantes, mulheres, empresários, e artistas, para a educação, para a saúde, enfim, para toda a sociedade brasileira. Mas antes de trazer esse resumão para você dessa semana, de tudo o que aconteceu lá em Brasília e nos estados, eu quero pedir mais uma vez a você. Primeiro, muito obrigado que estará aqui nos acompanhando, mas deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu comentário, também é muito importante. Se você está chegando pela primeira vez aqui no canal Jefferson Tramontim, segue a visão, vai aqui embaixo, se inscreva, não tem custo nenhum, não te custa nada, em um segundo deixe o seu clique ali e acione o sininho para você receber em primeira mão as notificações, né? Olha, eu até fiz uma colinha de tanta coisa que aconteceu nessa semana, uma semana, como eu disse, extremamente importante. Eu quero trazer para vocês aqui algumas notícias que vão trazer resultados, vão modificar a vida para melhor para todos os brasileiros. Eu começo falando sobre a temática da reforma tributária. Você veja, essa discussão no Congresso Nacional, do governo federal, perpassa também para os interesses dos prefeitos, dos governadores. Há mais de 50 anos esse debate acontece. E toda legislatura, todo presidente que chega lá diz, olha, eu vou fazer a reforma tributária, porque os impostos que são arrecadados hoje, as pessoas que ganham menos pagam mais, as pessoas que ganham muito pagam menos. É uma desigualdade, é uma injustiça muito grande no sistema tributário hoje no Brasil. E essa reforma, apresentada pelo próprio presidente Lula, através do ministro Fernando Haddad, do ministro da Economia, da Economia, diz o seguinte, que não é ainda a proposta dos sonhos, o projeto dos sonhos sobre a reforma tributária, mas já é um grande passo, é um grande avanço. Os deputados da base do governo, de todos os partidos, inclusive, né, deputados da própria oposição, estão acompanhando, estão debatendo e votaram a favor. A primeira votação superou a expectativa. Quando a grande imprensa, né, golpista, que sempre esteve ao lado dos grandes grupos econômicos, torciam, e a própria direita, o PL, alguns deputados do PR, Partido dos Republicanos, torciam, né, contra o Brasil pela derrota dessa reforma tributária, foi aprovada por quase 400 votos, né? Basicamente com alguns deputados lá ligados ao bolsonarismo. Mas uma vitória extremamente importante, porque vai reduzir mais ainda o custo da alimentação, preço de vários serviços. Por outro lado, vai trazer mais justiça tributária, ou seja, aqueles que ganham mais vão pagar mais, aqueles que ganham menos vão pagar menos. Então, essa reforma, essa lei que foi votada no Congresso Nacional, onde teve muito debate, tirar o chapéu aqui para os deputados, e eu quero fazer um destaque, né, especial aqui, que de repente o presidente da Câmara, Arthur Lira, passou a defender e pronunciar na grande imprensa, dizendo que ia ajudar o presidente Lula, que ia ajudar o Fernando Haddad a aprovar essa reforma. Mas nós sabemos porque tudo isso está acontecendo. Na verdade, Lira quer mostrar serviço, quer se mostrar o grande defensor da pátria, o grande defensor do governo Lula, porque todos nós sabemos o que está acontecendo. O Arthur Lira está na berlinda, está no olho do furacão perante a justiça. Existem vários processos investigatórios, vários indícios de que Arthur Lira está no meio da lama, né? A começar pelaquela investigação que já acontece desde o ano passado sobre os kits com robóticas. Enfim, várias denúncias, vários indícios, né, de que Arthur Lira está enrolado e muito enrolado. Quando ele mais ou menos achava que ele ia peitar
o presidente Lula, que ia peitar o governo, que ia ter uma sobreforça para poder negociar e levar vantagens, né, na execução do orçamento do governo federal, foi uma rasteira, e o presidente Lula disse, olha, você comanda a Câmara Federal, trate de aumentar o número de aliás, colocou uma meta maior ainda para o Arthur Lira, né, em relação aos votos para a reforma tributária. Aconteceu, quase 400 votos ontem a favor da reforma tributária. O presidente Lula, Fernando Haddad, enfim, toda a base do governo saíram satisfeitos. Claro, como disse, não é ainda a reforma tributária dos sonhos, mas é, sem dúvida nenhuma, grande avanço histórico. Como disse, mais de 50 anos, a última reforma tributária ainda aconteceu há mais de 50 anos. E todo ano, toda a gestão, todo o governo que entra falava dessa reforma tributária. Então, o presidente Lula, 6 meses, só essa reforma tributária já justificava o ano inteiro de trabalho do presidente Lula. Mas não para por aí. Essa semana foi uma semana extremamente importante. Quero falar aqui, por exemplo, das mais de 250 casas que o presidente Lula foi até o Rio Grande do Sul para inaugurar. Casas do empreendimento Minha Casa Minha Vida, onde as pessoas terem uma moradia de qualidade, digna e a custo praticamente total subsidiado. Então, o programa Minha Casa Minha Vida vem crescendo, né, aos passos largos. O presidente Lula, aliás, tem chamado a atenção de todos os ministros. Chega de conversa, eu quero ação. Acelere, agilize, cobra dia e noite, né, para que as coisas aconteçam, saiam do papel. Também o presidente Lula esteve no Paraná, levando mais recursos do governo federal, liberando recursos para a retomada das obras nas escolas. Foi lá em Foz do Iguaçu, foi ao Paraguai e se tornou presidente do Mercosul, uma ferramenta, um espaço, um instrumento extremamente importante para os países latino-americanos, especialmente sul-americanos, porque o presidente Lula tem defendido o Mercosul no sentido de que os países, né, têm que se organizar, se unir em defesa dos interesses desses países dessa região. Então é extremamente importante a função que o presidente Lula vai assumir como presidente, já assumiu, né, como presidente do Mercosul, e vai ter condição, né, estatura para fazer negociações dentro dos interesses dos países latino-americanos. Isso é extremamente importante. Quer fazer acordos com a União Europeia, quer fazer acordos com a China, quer fazer acordos com os Estados Unidos, mas sempre colocando em primeiro lugar os interesses e a defesa dos povos latino-americanos, em defesa dos interesses dos países latino-americanos. Isso que é extremamente importante. Mais do que ninguém, nesse momento, o presidente Lula está nadando de braçado como um dos maiores líderes. A toda semana saem agências de avaliação, agências que avaliam, por exemplo, os maiores estadistas, os maiores líderes do mundo. O presidente Lula foi agora considerado entre as 100 maiores celebridades, tem mais influência no mundo, não é nos países aqui do Mercosul, no mundo. O presidente Lula está entre 100 a 100 pessoas que mais têm influência no mundo. Então, o fato do presidente Lula ser o presidente do Mercosul vai trazer, sem dúvida nenhuma, muitas questões extremamente importantes para o desenvolvimento de toda a região, de todos os países latino-americanos. Também, no Paraná, ainda por essa ocasião, o presidente Lula retoma as obras da UNILA, né, a Universidade Latino-Americana Sem Fronteira, em Foz do Iguaçu, que estava paralisada há muito tempo, e é uma retomada. E imagine a satisfação, a alegria, o quanto se dá o valor para esse governo agora, que retoma, que investe na ciência, que investe na educação, está investindo, valorizando, respeitando, né, as instituições de ensino.
E ainda, dentro dessa notícia extremamente importante para as universidades, o presidente lançou um novo PAC, lançando duas grandes obras extremamente importantes. Primeiro, vai ter quase mais de 600, não é quase, mais de 600 milhões de reais para 9 universidades federais e federais de todo o Brasil. Então veja o PAC voltando. Lembra do PAC? É Programa de Aceleração do Crescimento. A estratégia dentro de um plano plurianual, de um plano de desenvolvimento econômico, que vai fazer um investimento com foco, com direção, né, com planejamento. E o PAC, o Plano de Ação de Aceleramento, é uma ação incisiva, forte, contundente, tem muita celeridade e recursos específicos e maiores, né, para essas obras que são consideradas obras extremamente importantes. Nesse mesmo sentido, né, preocupado aí com as questões do desenvolvimento, da participação popular, o presidente Lula também nessa semana lançou o Conselho de, Econômico de Desenvolvimento Industrial, Conselho de Desenvolvimento Industrial e Econômico, um outro espaço de debate, interagindo a sociedade do setor industrial, do setor da economia, colocando, dando espaço para ouvir as pessoas, para as pessoas darem opinião, sugestões, com poder de decisão, inclusive, né? E o Lula diz assim, onde tem mais pessoas pensando, onde tem mais pessoas dialogando, conversando, discutindo, tem menos chance de o governo errar. Então, o presidente Lula recria o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Industrial com esse objetivo, um espaço de debate para fazer o planejamento e desenvolvimento a médio prazo, a longo prazo, incluindo aí o papel, a função do BNDES, do Sistema S, do SEBRAE, enfim, todos esses órgãos e organismos pensando junto o que o governo federal pode fazer, né, para que o país tenha um projeto de desenvolvimento econômico e industrial. Isso é extremamente importante. Além disso, o presidente Lula também conseguiu mais duas indicações para a Conselho, para as diretorias do Banco Central. Uma ação também extremamente importante, essa indicação foi aprovada no Senado, né, que é a instituição responsável por isso. Qualquer indicação para o Banco Central, né, deve ser aprovada pelo Senado. Essas duas pessoas, Gabriel Galípolo e o Ailton Santos, dois nomes, dois economistas de carreira, inclusive, né, com um conhecimento técnico monstruoso, porque tem experiência, conhece, sabe como é que funciona o Banco Central, sabe da importância, e mais ainda, são dois nomes comprometidos, né, com o novo projeto de desenvolvimento econômico do país. Então, são duas pessoas que vão estar lá contrapondo a posição do presidente do Banco Central bolsonarista, que desenvolve uma ação, uma estratégia de combate a esse governo, de combate da proposta de desenvolvimento do presidente Lula, de fazer o país crescer, do país se desenvolver, do país gerar emprego, né? Então, esses dois nomes, tanto o Gabriel Galípolo como o Ailton Santos, são nomes que vão contrapor essa política suicida do presidente do Banco Central, né? O senhor Campos Neto, que é um bolsonarista, raiz, está lá para defender os interesses da direita, da extrema-direita, que quer saber só de valorizar os grandes grupos econômicos. Hoje, o Banco Central está servindo com essa taxa de juros de 13,75%, só está a serviço dos grandes grupos econômicos internacionais, inclusive, do sistema financeiro, grandes grupos, dos grandes bancos internacionais e estrangeiros, né? O Brasil gasta bilhões de reais quando poderia estar indo para a saúde, para a educação, para a economia, para o incentivo à cultura, para incentivo à construção de logística na infraestrutura do país, como rodovias, portos, aeroportos, pagar juros por conta dessa taxa de juros absurda de 13,5%.
Então, essa aprovação no Senado desses dois nomes foi uma ação extremamente importante. Como disse, né, também junto faz parte dessas ações onde o presidente Lula tem se organizado, né, para a gestão, né, desse novo mandato, do seu terceiro mandato. Então, é extremamente importante essas ações. Também poderia falar aqui de outras ações, mas essas ações foram muito importantes, né? Mas a principal é, sem dúvida nenhuma, a aprovação no Congresso da reforma tributária. Pelo lado da banda dos golpistas da extrema-direita, as coisas não estão acontecendo com muita satisfação, com muita alegria. O lado Sérgio Moro, né, o ministro Dias Toffoli autorizou o Ministério Público a ouvir o Tacla Duran e também outros nomes vão trazer provas, cada vez mais provas contundentes das ações ilegais, das atitudes ilegais de Sérgio Moro. O que se comenta nos bastidores na política é que Sérgio Moro fatalmente vai perder o mandato, vai, quem sabe, até ser preso na sequência, e já há uma articulação política de possíveis nomes, né, para ser candidatos ao Senado no lugar do Sérgio Moro. A Justiça Eleitoral vai decidir se cassado o Sérgio Moro. O que vai acontecer com a vaga do Senado, do Sérgio Moro no Senado? Pode ter nova eleição, assim como aconteceu no Mato Grosso passado. Então, e já existem nomes. Por exemplo, o nome da deputada federal, Gleice Hoffmann, pode ser a candidata, né, da Frente Brasil Popular, da Frente Brasil Esperança, para a vaga do Sérgio Moro. A Hoffmann, hoje, deputada federal, é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, e que tem uma atuação muito forte, já foi senadora, é a deputada mais votada do Paraná, com quase 150 mil votos, né? Então, é um forte nome a percorrer esse caminho, participar dessa eleição, agora, se tudo ocorrer do jeito que está acontecendo, do jeito que está prometendo, Sérgio Moro pode ser cassado, e aí a Gleice Hoffmann, se eleita, pode assumir a vaga do Sérgio Moro. Também ainda a bancada, a Frente de Apoio à Copel, traz mais denúncias. Então, o deputado estadual Arilson Torato, que é o presidente dessa Frente de Apoio de Defesa da Copel, trouxe mais denúncias para esse processo. O governador insiste e mantém a decisão de privatização da Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, Paraná. E o deputado Arilson traz à tona mais uma máfia, desvela mais um acerto que envolve muitos milhões, muitos interesses econômicos, onde se coloca o Banco BTG Pactual, né, fazendo a administração, a gestão desse processo de privatização da Copel. Acontece que o BTG é também acionista da Copel. Então, como pode a Copel contratar um acionista, né, um dos acionistas, um escritório, né, que faz a defesa da privatização, que tem o maior interesse? Obviamente que ele vai fazer um estudo, vai fazer uma gestão desse processo para que aconteça a privatização da Copel, onde se tem envolvimento de milhões de reais nesse percurso aí até a privatização da Copel. Então, a Frente Parlamentar de Apoio e Defesa da Copel tem mais trabalho pela frente, né? Provavelmente vai buscar utilizar recursos jurídicos para impedir. Já houve uma tentativa, a Justiça negou, né? Mas para a não realização da Assembleia, que aprovaria mais uma etapa dessa privatização. Mas a bancada, essa frente parlamentar, envolve aí vários segmentos da sociedade, outras entidades que não só a Assembleia Legislativa, estão atentos e buscando todos os mecanismos para aprovação, para segurar esse processo
de privatização da Copel. Então, é uma semana, como eu disse, recheada de acontecimentos. E eu tenho certeza que você que está acompanhando, está percebendo que o Lula está realmente fazendo mudanças radicais, mudanças que realmente estão trazendo transformações positivas e que o Brasil está no caminho da reconstrução. Vai melhorar a vida ainda mais das pessoas, porque todo esse esforço, todo esse trabalho é para que o Brasil cresça, gere emprego, que a economia se desenvolva, que tenha mais recursos para a educação, que tenha mais recursos para a saúde, que tenha mais recursos para o mais médico. E essa reforma tributária, ela é extremamente importante. É uma estratégia fundamental. Então é isso. Você que está nos acompanhando, peço mais uma vez, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário se você concorda com a nossa opinião. Não se esqueça, acione o sininho, você vai receber as notificações em primeira mão. Até o próximo vídeo.